Estamos de volta para falar sobre carreira e saúde, com o tema das discromias. Em dermatologia, o que vale a pena é realmente fazer toda a clínica dermatológica, compreender como ela funciona e desenvolver uma verdadeira carreira de pesquisa, de investigação e de percepção das coisas importantes para poder fazer um diagnóstico correto, desenvolver ideias em torno desse diagnóstico e promover o melhor tratamento. Nós estamos aqui com o Dr. Celso Lopes, um professor já de carreira bem consagrado, que tem uma especialização em vitiligo, uma subespecialização, quer dizer, como dermatologista, ele tem uma visão total e, como especialização, ele escolheu se dedicar em profundidade ao vitiligo e as doenças que têm interesse, como distúrbios pigmentares. Doutor Celso, podemos começar perguntando a você se existem muitos casos de vitiligo no nosso país. Se você tem um afluxo muito grande de pacientes com esse tipo de problema, se eles têm realmente vitiligo ou eles vão mais com receio de ter, porque infelizmente o vitiligo traz uma sensação de perda ou de problema de aparência, né? Então eu gostaria de saber de você como é que funciona isso na sua vida diária. Boa noite. Eu acho, vitiligo, nós temos uma prevalência de cerca de 1% da população mundial, tá? Não temos no Brasil um índice que a gente possa confiar totalmente, mas acreditamos que esteja em torno de 1% da população, que é muita gente, né? Se a gente for imaginar um país do tamanho com a população do Brasil. Então, vamos começar daí. Sim, temos, não é uma doença tão rara, né? Isso a gente pode, né, sempre, né, pacientes com vitiligo. Agora, eu acho que a questão do vitiligo, né, a grande questão é o impacto social, que não acomete só quem tem vitiligo, só o indivíduo com vitiligo. O vitiligo é uma doença que leva um impacto social para toda a família. Então, nós estamos falando de cerca de 1% da população que tem vitiligo, mas vamos dimensionar isso um pouquinho mais, porque afeta também toda essa família. Tanto que E essa família é afetada de que isso jeito? é importantíssimo, né, ao dar um diagnóstico de vitiligo, a gente o vitiligo é uma doença que, embora acho que isso tem diminuído, né, pelas ações das mídias sociais nos últimos anos, o conhecimento que a população tem hoje sobre o vitiligo, de não ser uma doença contagiosa, eu acho que isso foi muito divulgado nos últimos anos. Eu acho que isso diminuiu bastante o preconceito, levou bastante conhecimento para as pessoas em geral. Mas ainda há um certo preconceito em relação ao vitiligo, pode acometer o indivíduo em diferentes graus, né? Então existe o medo dos pacientes em relação ao outro, né? Como ele é visto pelo outro, né? A autoestima. Nós notamos nesse grupo de pacientes com vitiligo maior níveis de ansiedade, né? Vemos níveis elevados de depressão nesse grupo. Então, é um grupo, quem trata vitiligo tem que estar muito atento, né, a esse impacto social que o vitiligo causa. Não só ao indivíduo com vitiligo, a pessoa com vitiligo, mas a toda essa família, né? E essa família, ela fica preocupada com
esse indivíduo que tem vitiligo, essa pessoa que tem vitiligo, ela causa preocupação na família em função só da depressão ou a família tem receio de mais coisas? Você entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, se eu tenho alguém com vitiligo na família, pronto. Com o que eu vou me preocupar? Vou me preocupar que ele seja, ou ele ou ela, seja infeliz por causa do vitiligo, ou tenha sua estética prejudicada, tenha receio, vergonha de ir à praia, vergonha de se mostrar, ou tente, dependendo de onde aparece o vitiligo, tente é, modificar a pele ou, vamos dizer, encobrir o vitiligo. Isso existe? É assim que funciona? Ainda existe isso de tentar encobrir as manchas? Então seria isso, né? Eu acho que quando um membro de uma família aparece com vitiligo, são duas preocupações que a gente pode, de alguma forma, dividir o seguinte. Há a preocupação de que outras doenças autoimunes podem estar associadas ao vitiligo, porque isso nós conhecemos, né, em dermatologia, que quando você tem vitiligo, outras doenças autoimunes podem estar presentes, principalmente as doenças tireoidianas, entre outras. Então, há inicialmente essa preocupação, né, de descartar outras doenças autoimunes que possam estar associadas, não como causa, né, mas como associação. Depois disso, entra a questão em relação à família, em relação ao preconceito que eu acho que a família imagina que essa pessoa possa ter que enfrentar. Né? Eu acho que esse é a grande questão. É o medo de que esse indivíduo enfrente preconceito, que seja rejeitado pela sociedade, que tenha dificuldade de encontrar trabalho, que essa criança seja tratada de forma diferente na escola, que possa sofrer bullying, que nós sabemos que isso pode ocorrer. Então, essa é a preocupação, né, maior que a gente vê nas famílias. Por outro lado, eu acho, por exemplo, vamos falar do grupo de crianças, né, especificamente, que é um grupo grande dentro do vitiligo. Trato muitas crianças com vitiligo. Muitas vezes essa preocupação ela vem, ao meu ver, em excesso pelos pais. Né? Às vezes essa ansiedade não é nem da criança, do adolescente, ou mesmo do adulto. Às vezes essa ansiedade é mais da família. Muitas vezes essa pessoa com vitiligo, ela está lidando com isso de uma forma muito tranquila, mas a família está ansiosa. Por isso que eu sempre falo que não tem como tratar vitiligo sem você estar avaliando essa questão da dinâmica familiar. Quem é que está sofrendo mais com esse diagnóstico? Nem sempre é o paciente. Muitas vezes é o pai, a mãe, é o avô, é a avó. E você tem que entender isso para conversar com essa pessoa, explicar o que é vitiligo. Hoje, apesar de ser uma doença ainda crônica, de difícil tratamento, mas nós temos avançado bastante, né, no controle, principalmente, da evolução. Então, quando isso é colocado, né, para essa família, da possibilidade, essa pessoa vai sofrer aquele preconceito que essa família está imaginando, que a sociedade, de alguma forma, já está aceitando melhor, compreendendo melhor, né, o que é vitiligo. Eu acho que isso aos poucos. Tá? Então, eu acho que a questão é essa, né? A ansiedade que o diagnóstico de vitiligo causa dessa família.